Olá, vamos para a videoaula de língua portuguesa. A gente vai olhar a página 80, onde tem palavras com R e R juntos, certo? Tem dois textos, tem esse aí e depois a gente vai ver o primeiro, vamos ler esse. Texto 1. É verdade que o ornitorrinco bota ovos? Vocês vão ver de cara aí que no ornitorrinco já tem dois Rzinhos aí juntos. Vamos lá para a curiosidade. Sim, o bebê ornitorrinco nasce de um ovo, mas se alimenta do leite da mãe. Por isso, ele é considerado um mamífero. As mães não possuem tetas, apenas glândulas mamárias, de onde o leite é para os pelos. Os filhotes lambem os pelos para se alimentar. Então, ele não mama no peito. Essa teta que ele quer falar é o peito, né? Como ele é mamífero, ele não vai mamar no peito. O leite escorre no corpo, das glândulas dentro do corpo dela pelos pelos, e os bebês vão só lamber para poder tomar o seu leite. Certo? E aí, por isso, essa história que ele lambe o leite, ele é considerado mamífero, mas ele nasce de ovo. E se a gente olhar para o ornitorrinco aí, a imagem dele, ele dá uma mistura de pato, né? Com algum bicho que nada, né? Tem bico, tem pata com nadadeira, é meio estranho ele. E embaixo tem a pessoa, né? Da onde tem o livrinho da onde foi tirada essa informação. É Livro de Curiosidades, Recreio, São Paulo, editora Abril, 2013, volume 3. Vamos para o texto 2 agora. Pronto, texto 2. Como os sapos conseguem agarrar os insetos? Os sapos usam a língua para agarrar os insetos e se alimentar ao entrar em contato com a presa. A língua comprida, veloz e pegajosa prende o bicho em instantes. Logo, o inseto vai parar na boca do sapo para acertar o alvo. Os sapos contam com uma ótima visão. Então, vou voltar aqui para vocês verem que eu marquei aí de vermelho palavras que tem dois R junto. Ornitorrinco, escorre. Olha como é que pronuncia esses R aí. Ornitorrinco e escorre. É como se eu estivesse lendo ra, ré, ri, ró, ru inicial. Certo? É o mesmo som do rico. Ornitorrinco, ornitorrinco, ou então rico, ó, mesmo som, certo? Ficou rinco por causa que tem o M, mas se fosse ornitorrinco, seria o mesmo som. E o escorre, ó, escorre. Se eu falar pá, não é para, é começando com ré. Se eu falar rede, rede e escorre o mesmo ré, tem o mesmo som, certo? É só para vocês perceberem que o som inicial do R, quando eu falo rato, quando eu falo rede, é o mesmo som que eu pronuncio dos dois R, sai o mesmo som. Mas por que eu escrevo os dois R? Porque no meio das palavras, quando eu vou falar uma palavra que tem som de ra, ré, ri, ró, ru, eu tenho que dobrar, colocar dois R's. Só não aquele que faz o R. Se ele fizer R, é só um R. Mas se fizer som de ra, ré, ri, ró, ru, no meio da palavra eu tenho que colocar dois, como ca, ró, ó, ró. Mesma coisa de roda, então tem que colocar dois R que está no meio, certo? Só não coloca os dois R se fizer o som de ra, ré, ri, ró, ru. Se fizer esse barulhinho, não precisa colocar os dois R, é só um. Então vamos lá para a leitura do sapo. No sapo eu coloquei H, ra. Olha, a mesma coisa como se estivesse falando rato, H, ra. Eu pintei aí para, mas não era para ter pintado, para, porque tem o sonzinho do R. Mas deixa pintado, gente, porque a gente também vai estudar esse sonzinho do R mais à frente. É até que chama a atenção pra gente. Alimentar.
ao somzinho do certo? Parar ao R no final. E acertar. Esse sonzinho aí também é só um R, ó, o mesmo sonzinho do certo? E ele está o que? Antes de uma consoante. Quando ele vem antes de uma consoante é somente um R também. E aí eu circulei embaixo de onde foi tirada a informação do texto 2. A mesma coisa do texto 1. Livro de curiosidades. Acho que deve ser alguma revista chamada Recreio, certo? Agora vamos para a atividade sobre os textos, estudo do texto. De onde foram retirados 2 textos, que vocês vão ver aí no livro, na página 80. Acabei de ler para vocês. Livro de curiosidades, Recreio. Vocês vão escrever aí. 2. Marque as alternativas corretas em relação ao texto 1, a do ornitorrinco. O ornitorrinco não pode ser considerado mamífero, pois nasce da barriga da mãe. Não tem nada a ver, né? O ornitorrinco se alimenta do leite da mãe, por isso é considerado mamífero. Ok, marca um X nessa segunda bolinha. A terceira, os filhotes lambem os pelos da mãe para se alimentar. Ok, marca também, 2 informações corretas. E a última bolinha, as mães não possuem glândulas mamárias. Tá errado, elas possuem glândulas mamárias, só não têm as tetas, né? Que são os peitos, igual os outros animais que dão de mamar. 3. Você viu um ornitorrinco? Desenhe e pinte um animal. Se nunca viu, pesquise foto, ou então você pode desenhar essa fotinha que tem aí no livro, certo? Vamos para o restante da atividade. De acordo com o texto 2, que agora é o do sapo. O que os sapos usam para agarrar os insetos? A língua, né? A língua dele bem grande, tem lá no desenho. Colocando a língua para fora para pegar os insetos. 5. Circule o órgão do sentido que auxilia o sapo a acertar o alvo. Ele acerta o alvo com a mão, ouvindo ou com a visão? Com a visão, né, gente? A gente tem que circular aí a visão. 6. Em qual das situações o sapo está se alimentando? Vocês vão circular. Onde é que o sapo está alimentando? É lá onde ele está querendo pegar a borboleta, né? Depois, ao lado, vocês vão ligar as características do sapo e do ornitorrinco. Quem é que tem ótima visão? É o sapo. Quem tem a língua comprida? O sapo. Quem tem bico? O ornitorrinco. Quem tem pelos? O ornitorrinco. Quem come insetos? O sapo. Quem toma leite? O ornitorrinco. Quem nasce de ovos? O sapo e o ornitorrinco de ovo. E a 8ª, qual o seu animal favorito? Desenhe um espaço e escreva uma curiosidade sobre ele. Vocês vão desenhar nesse quadradinho aí, onde já tem um desenho feito de uma criança, que essas fotos que vocês estão vendo aí, é de um livro de uma criança que me prestou. Então vocês vão desenhar qual é o animal favorito de vocês. Se é uma cobra, um jacaré, uma tartaruga, um peixe, um pássaro, e depois escrever alguma coisa embaixo. Pode escrever o nome dele, o que ele come, se ele voa, se ele nada, alguma coisinha assim, certo? E aí a tia vai deixar aqui para vocês um vídeo sobre as palavras com R inicial, o RR, o R depois das consoantes, para vocês aprenderem mais um pouco sobre a letrinha R. E até a nossa próxima aula. Ainda tem palavrinhas aqui, gente, para ler, que é a hora da leitura, ó. Deixei 3 palavrinhas aqui também para vocês lerem, certo? Vamos tentar ler em casa, ou sozinho, ou com a ajuda da mamãe, do papai, ou vamos tentar ler. São 3 palavrinhas para vocês tentarem ler. E aí, vocês vão observar que tá tudo separadinho, ó. Na hora de separar as sílabas das palavras com 2 R, os 2 R's não ficam juntos, certo? Eles ficam cada um para um lado. Observar na primeira palavra C-O-R, separação, aí depois R-I, depois D-A. Na segunda palavra C-A-R, depois R-I, depois N-H-O. Embaixo M-A-R,
depois RE, depois CO. Observação, quando vocês forem ler, soletrar as letras no pensamento, que tem que sair na minha boca é a sílaba. Se eu ver RI, eu tenho que dizer RI. Se eu ver RE, eu tenho que dizer RE. Se eu ver o C e o A, eu tenho que dizer K, certo? Embora que eu pense a letra, até eu conseguir lembrar da sílaba. Então, agora vocês vão ver o vídeo e até a próxima aula. R ou RR. Dica número 1. No início das palavras com som de R, colocamos apenas um R. Vamos aos exemplos? Este primeiro desenho. Que desenho é esse? Ah, uma rosa. Rosa. Tem um som forte no início, mas começa com um R ou com dois R's? Ah, muito bem, com um R. Né? Nunca começaremos com dois R's. Então, sempre com um R. Então, rosa começa com R. O próximo desenho? Rato. Muito bem. E rato? Eu coloco um R no início ou dois R's? Reparem que o som também é forte. Ah, muito bem. Acertou quem disse que é um R apenas. Porque sempre as palavrinhas iniciadas com R, independente de ter som forte ou fraco, se escreverão com apenas um R. Nunca utilizar dois R's no início da palavra, ok? Vamos para a próxima dica. Dica número 2. Entre uma consoante e uma vogal, usamos apenas um R. Olha essa dica, hein? Vamos aos exemplos? Sabemos que as vogais são A e O e as consoantes as demais letras, correto? Essa primeira imagem, ó, porco. Será que porco a gente vai escrever com um R ou com dois R's? Então, vocês vão precisar observar, né? Ó, aqui é uma vogal, a vogal O, né? E logo após a consoante C. Logo, O é uma vogal e C é uma consoante. Então, eu vou utilizar o quê? Um R ou dois R's? O que a gente utiliza entre uma vogal e uma consoante? Ah, muito bem. Apenas um R. Então, porco é escrito somente com um R. Vamos ao próximo exemplo. Ó. Borboleta. Borboleta. Observem. A vogal O, a consoante B. Borboleta. Vou utilizar um R ou dois R's? Então, entre uma vogal e uma consoante, quando tem o som do R, nós vamos utilizar apenas um R. Lembrem-se disso, ok? Dica número 3. Quando o R tiver pronúncia forte e estiver entre vogais, usar o RR. Observe o exemplo. Cachorro. Cachorro, ó, vamos observar. Uma vogal, outra vogal, tá vendo? Dois Os são vogais. Então, quando a gente precisa do som do R entre vogais, nós utilizamos dois R's. A próxima imagem, ó. Terra é o planeta em que nós vivemos. Por isso que tive eu coloco letra maiúscula, tá bom? Se escreve com letra maiúscula. Então, terra. Observe a palavrinha terra. Então, na palavra terra, está entre duas vogais também, o E e o A. Então, para utilizar o R, o somzinho que ele faz entre duas vogais, eu vou utilizar dois R's. Muito bem. Então, a dica número 3 é que quando o R possuir a pronúncia forte, ou seja, Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, e estiver entre vogais, a gente vai utilizar os dois R's. A tia se referiu à pronúncia forte por quê? Quando ele estiver entre vogais e tiver pronúncia forte, né, vai utilizar dois R's, mas vocês vão ver alguns momentos com a pronúncia fraca também. Quando é a pronúncia fraca? Quando tiver Ra, Re, Ri, Ro, Uru. Agora eu vou colocar a diferença para você observar entre o som fraco e o som forte. Palavras com R e RR. Vamos lá. Caro, carro. Aranha, arranha. Carinho, carrinho. Observe sempre a pronúncia entre um som fraco e um som forte, tá bom? Se você pegar alguma dessas palavrinhas, vamos pegar caro, tá vendo? Lembra que a gente falou que o R entre duas vogais ficam dois R's, mas porém, você tem que prestar atenção no som, tá bom? Se o som é forte ou se o som é fraco. Se o som for forte, você vai utilizar dois R's como na palavra carro.
Se o som for fraco, você vai utilizar um R, como na palavra caro, tá bom? Organizando o pensamento. Vamos lá. No começo eu sou forte, por isso fico sozinho, como na palavra rei, tá vendo? No meio entre vogais sou fraquinho, como na palavra arara. Nunca apareço assim no começo, nunca utilizar dois R's no início. Somente entre vogais para ter o som forte, como na palavra carro.